Bom, pessoal, e aí vem a outra pergunta: qual é a relevância da qualidade da proteína dentro desse cenário todo? A gente já falou um pouquinho da quantidade total de proteínas, falamos da quantidade de proteína por refeição, falamos das respostas diferentes entre indivíduos idosos e indivíduos jovens, falamos um pouquinho, né, do que acontece, né, com a quantidade de proteína que excede a capacidade do músculo em lidar, mas qual é o papel, né, qual é a relevância da qualidade da proteína dentro desse cenário? E aqui eu destaco para vocês o trabalho do Tang de 2019, que foi um dos trabalhos mais importantes no que se refere a essa comparação entre diferentes fontes de proteínas. E aqui ele comparou basicamente a suplementação de whey, caseína e soja. E aqui é um gráfico que mostra o efeito na síntese proteica, considerando o estímulo do treinamento aqui de força. Ou seja, foram pegados sujeitos, esses sujeitos fizeram um exercício de força agudamente. Posteriormente, eles foram suplementados com diferentes fontes de proteína e avaliou-se, através daquela metodologia que eu já falei para vocês, a taxa de síntese proteica. E eles perceberam que, quando o indivíduo ele fazia o consumo de whey protein, ou a proteína do soro do leite, esse estímulo, né, essa resposta, na verdade, da taxa de síntese proteica, ela foi superior quando comparado à soja e quando comparado à caseína. E também foi diferente estatisticamente quando comparado com a perna controle. Né? De novo, aqui segue a metodologia que eu já expliquei para vocês, tá bem? Então aqui a gente vê uma diferenciação entre cada uma dessas fontes proteicas, muito embora todas pudessem ser consideradas aqui proteínas de qualidade, porém com um perfil de aminoácidos um pouquinho diferente. Olha só que interessante. Aqui a gente tem um aminograma das três bebidas, então aqui a gente tem whey, caseína e soja. Todas elas foram equiparadas para a mesma quantidade de aminoácidos essenciais. Então todas elas atingiam aqui a quantidade de 10 gramas de aminoácidos essenciais em um total aqui de 20 gramas em média de proteína, tá? Em cada uma das bebidas. Então vejam que quando vocês vão observar, se a gente for pegar o aminoácido leucina, que é um aminoácido chave que a gente já comentou, quando vocês pegam a proteína do soro do leite, ela apresenta uma quantidade superior de leucina às demais fontes. E a gente vai falar mais para frente que a qualidade das proteínas vegetais, né, para as proteínas animais, elas se diferem também um pouquinho nesse perfil de aminoácidos. Né? Basicamente, se a gente for pegar leguminosas ou fontes vegetais, elas vão ser deficientes em alguns aminoácidos, como a lisina, a metionina, e que vocês podem ver que sim, né, é mais baixa quando comparada à caseína e a proteína do soro do leite, mas a gente vai ver que isso nem sempre é um problema. Isso é uma característica, na verdade, dessas fontes. Mas, quando a gente avalia frente ao estímulo de um exercício e a taxa de síntese proteica, a gente vê um comportamento um pouquinho diferente. Aqui a gente vê a concentração de aminoácidos essenciais, né, depois, né, da ingestão dessas bebidas, e a gente vê que o pico desses aminoácidos essenciais ele vai se dar de uma maneira muito maior, ou seja, uma magnitude de resposta muito maior quando a gente considera a proteína do soro do leite, do que quando comparado à soja e à caseína. Mas vejam que a soja apresenta um comportamento inclusive superior à caseína no que se refere a esse pico de aminoácidos essenciais. Embora a caseína ela tenha esse comportamento mais sustentado, né, de manter essa concentração plasmática de aminoácidos essenciais. Bom, dentro dessa questão da qualidade de proteínas, a gente dá destaque para a leucina, que eu acabei de falar para vocês e que nós falamos no comecinho dessa aula. A leucina, embora seja um aminoácido-chave no processo de sinalização, né, para a síntese proteica, ela não vai ser, de novo, a mais importante, tá? Mas a gente precisa entender de onde que vem essa teoria, por que que a leucina, né, ela parece, né, ser de fato importante nesse cenário, né? E posteriormente a gente pode comentar um pouquinho também sobre o papel dos aminoácidos de cadeia ramificada que inclui inclusive a leucina. Mas isso eu vou colocar numa aula separada, né, quando a gente for falar de suplementos proteicos. Bom, mas o que que essa teoria do gatilho da leucina ela traz para a gente? Basicamente, ela parte do princípio que para que eu tenha um estímulo ótimo para a síntese de proteína, eu preciso atingir um limiar de leucina no sangue para que você possa desencadear esse processo de maneira ótima, ou seja, para que eu possa otimizar a síntese proteica miofibrilar. Basicamente, se a gente for pensar nas diferentes fontes ali de proteínas mostradas no trabalho anterior, cada uma delas, como eu mostrei na tabela, apresentam diferentes quantidades de leucina. Basicamente, se eu tenho um limiar e esse limiar ele vai ficar ali em torno, né, de 2, 3 gramas de leucina por dose, eu preciso garantir que naquela minha
fonte de proteína ou naquela quantidade de proteína que eu quero fornecer para o meu cliente, ele apresente essa quantidade mínima para que eu possa, né, ter esse gatilho, entre aspas, da leucina. Então, quando a gente pega uma proteína, né, animal, uma proteína rica em leucina, esse gatilho ele vai ser facilmente atingido, como é o caso aqui da proteína do soro do leite. Porém, quando a gente pega outras fontes de proteínas, nem sempre a gente vai conseguir atingir esse limiar, ficando ele aquém desse processo. Portanto, é daqui a que saem algumas hipóteses de que se eu suplementasse leucina isoladamente, eu poderia otimizar esse processo. Mas aí, na verdade, a literatura ela não embasa também, né, essa questão da leucina isolada em promover o aumento de síntese proteica muscular, justamente porque isso aqui é uma teoria. E justamente para demonstrar que a leucina, embora ela sim seja um sinalizador importante, ela não é o mais importante nesse cenário. Eu preciso, de novo, garantir, além da leucina, todos os outros aminoácidos de cadeia ramificada e os aminoácidos essenciais também. Né? Então, é importante sempre eu pensar num todo e não somente em um aminoácido. Tá? E aqui no caso da caseína, vocês vejam que a resposta também seria bem aquém. Mas esse gatilho da leucina, segundo a literatura, ele parece também ser bastante modulável. O que seria isso? O próprio exercício de força, né, o exercício físico, poderia apresentar, né, poderia apresentar alterações no indivíduo de maneira que esse limiar da leucina ele ficasse mais baixo em alguns indivíduos, de maneira que eu não precisasse, em teoria, de tanta proteína e, consequentemente, de leucina para que eu tivesse o estímulo ótimo à síntese proteica. Por outro lado, situações fisiológicas como o próprio envelhecimento, a inatividade física, algumas doenças, aumentariam esse gatilho, né, esse limiar de leucina para cima, de maneira que, para esses indivíduos, eu precisaria pensar em aumentar o consumo de proteína, consequentemente de leucina, para que você pudesse extrair o máximo possível do potencial anabólico desses aminoácidos. Isso então é chamado da teoria do gatilho da leucina. E como eu falei para vocês, pessoal, quando a gente fala da teoria, né, do gatilho da leucina, é importante entender que, de novo, embora ela apresente um papel-chave, suplementar ela isoladamente parece que não melhora essa resposta adaptativa à musculatura frente ao exercício de força. E isso é demonstrado em trabalhos como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que foi publicado, na verdade, recentemente. É um trabalho que foi publicado lá para o pessoal da USP, onde eles suplementaram 10 gramas de leucina suplementar, o que é uma quantidade bastante grande de leucina isolada. Lembra que eu falei para vocês que em torno ali de 2, 3 gramas de leucina já parecem ser suficientes para melhorar todo esse processo anabólico. Mas quando a gente olha para a leucina isolada em um cenário onde a população ela já apresenta um consumo de proteínas acima, né, do que seria o esperado, né, enfim, para qualquer outra situação, aqui pensando em pessoas treinadas, não parece haver ali efeitos aditivos dessa suplementação isolada. Então, o grande ponto é, quando você tem um indivíduo que está engajado no programa de exercício de força, e aqui nesse desenho experimental eles utilizaram um programa de exercício de força que durou 12 semanas. Tá? 12 semanas é tempo suficiente para gerar também essas adaptações. O próprio exercício por si só já promoveria isso. Então a grande questão é, será que suplementar a leucina eu melhoraria essas adaptações, considerando que esses indivíduos já apresentem um consumo adequado de proteínas, no caso 1,8 gramas, e não, né? Parece que suplementar a leucina nesse cenário não vai fazer diferença alguma no que se refere à hipertrofia muscular. Portanto, pessoal, o que eu quero deixar a mensagem aqui para vocês é: a leucina ela é importante, mas suplementá-la isoladamente não trará efeitos aditivos. Bom, e aqui falando um pouco mais sobre diferentes fontes de proteínas, e aqui a gente começa a dar destaque agora para as proteínas vegetais. E aí eu trago um dado bastante interessante aqui da FAO que mostra o consumo diário de proteínas, tanto de proteínas animais quanto vegetais. E aqui, olhem só, o consumo per capita média do brasileiro é em torno de 91 gramas. Dentre essas 90 gramas, a gente poderia dividir aqui em torno de 53 considerando proteínas de fontes animais e 38 gramas considerando proteínas de fontes vegetais. Ou seja, somos aqui uma população que naturalmente apresentamos uma tendência ali de consumir mais proteínas animais do que vegetais, certo? Mas esse cenário ele tem mudado cada vez mais.
Vou trazer aqui alguns trabalhos que mostram, né, os efeitos das proteínas vegetais dentro desse contexto do exercício físico e as notícias, na verdade, elas são bastante animadoras, porque diferente, né, daquela imagem errada que tínhamos antigamente, de que toda proteína animal vai ser sempre superior à proteína vegetal, isso tem caído cada vez mais por terra, pessoal. A gente não pode colocar tudo, né, no mesmo cesto, né, desse jeito e simplesmente generalizar, porque a gente tem descoberto cada vez mais que sim, é possível, né, o indivíduo ele ter uma qualidade de proteína excelente consumindo aqui proteínas vegetais. E outro ponto que eu já chamo a atenção para vocês e que eu puxo, né, do que nós falamos anteriormente, é que vejam só o consumo médio per capita, né, do brasileiro, que fica ali em torno de 90 gramas. Se a gente for pegar um indivíduo médio de 70, né, ou 80 quilos que seja, e dividimos essa quantidade em gramas por quilo de peso, vocês verão que o consumo das pessoas naturalmente já se apresentam acima da RDA, ou seja, acima de 0,8 gramas por quilo de peso. Daí aquele meu questionamento, né? Será que então todo mundo está em dieta hiperproteica só porque estamos consumindo mais do que o 0,8? Talvez não, tá? Então fica aqui também, né, essa outra mensagem para vocês. E aqui eu trago para vocês um trabalho também bem legal que saiu, né, no ano de 2021. É um trabalho que fala, né, uma revisão a respeito da resposta anabólica de proteínas plant-based, né, ou proteínas vegetais, né, vamos colocar assim. E olhem que interessante, pessoal. Como eu falei para vocês, hoje sim é bastante possível indivíduos vegetarianos, veganos apresentarem respostas anabólicas tão boas quanto os indivíduos onívoros, né? Então a questão toda da qualidade da proteína aqui cai por terra, embora sim a qualidade, né, relacionada ao perfil de aminoácidos seja diferente entre proteínas animais e vegetais. Só que a grande questão não é somente a questão do perfil de aminoácidos, mas sim o que entra numa outra jogada aqui, que é a densidade calórica. Então vejam que quando a gente coloca isso tudo dentro do contexto daquelas 20 gramas de proteínas que eu falei para vocês, considerando a dose, né, ótima ali por refeição, quando a gente pensa, né, nesse consumo proveniente apenas, né, de proteínas vegetais, torna-se às vezes um pouco desafiador. Por quê? Vejam aqui nesse gráfico que interessante, onde a gente tem no eixo X alguns alimentos, que vão desde alimentos animais até alimentos de origem vegetal, e aqui no eixo Y a densidade calórica e a quantidade de porções necessárias para que a gente atinja a quantidade aqui de 20 gramas por refeição. Então vejam que quanto mais eu penso na quantidade de proteína, aliás, quanto mais eu penso, né, em atingir essa recomendação de 20 gramas com exclusivamente proteínas vegetais, maior a quantidade de porções que eu vou precisar para atingir essa dose, porque a densidade de proteína nesses alimentos vai ser menor, uma vez que eles não são considerados alimentos fontes de proteínas. Por outro lado, são alimentos que vão ser fontes de outros macronutrientes com predominância por carboidrato. Logo, se eu aumento a quantidade desses alimentos visando proteína, automaticamente eu vou aumentar também a densidade calórica, né? Vejam que se eu for considerar atingir 20 gramas de proteína proveniente de arroz integral e batata, eu precisaria de uma quantidade bem considerável aqui de, né, de alimentos e, consequentemente, de calorias. Por outro lado, quando eu venho aqui para o cenário de proteínas animais, ou um misto aqui de outras proteínas, né, não somente proteínas animais, isso já se torna um pouquinho mais fácil, né, de maneira a realizar na prática. Mas, de novo, é impossível? Não é impossível. Por quê? Justamente porque a gente consegue fazer o quê? Isolar essas proteínas vegetais e utilizá-las como proteínas isoladas, de maneira a facilitar toda essa aplicação prática. Bom, pessoal, e aqui vejam nessa figura bem interessante que para eu atingir então as 20 gramas de proteína, colocando em perspectiva prática, eu precisaria de mais de 1 quilo de batata, mais de 600 gramas de arroz integral, 260 gramas de grão de bico, 240 gramas de ervilha. Por outro lado, a soja, por ser um dos alimentos, né, de origem vegetal que tem, né, uma característica aqui interessante do ponto de vista de qualidade, né, de aminoácidos essenciais presentes, eu já vou precisar de uma quantidade bem menor se comparado às demais. E aqui o bife como uma referência, onde 70 gramas já nos forneceria em torno de 20 gramas. Mas, de novo, isso torna impossível, né, o consumo adequado de proteínas por indivíduos veganos ou vegetarianos?
Hoje a gente sabe que não. Na verdade, existe um trabalho bem interessante que eu quero mostrar para vocês, que foi um trabalho também realizado pelo grupo lá da USP, da Escola de Educação Física e Esporte. Inclusive, tem um podcast com a autora principal desse trabalho aqui, que é a Vicky, né, a Vitória. Ela é chilena, mas ela já mora aqui no Brasil, e a gente gravou justamente falando desse trabalho que ela fez no mestrado dela, que foi publicado numa revista muito boa, que é a Sports Medicine, e foi um trabalho que foi, na verdade, um divisor de águas no que se refere a essa temática de suplementação de proteínas e no que se refere à qualidade. Então, basicamente, ela comparou diferentes fontes de proteína, né, considerando aqui indivíduos, né, com perfis diferentes, ou seja, ela pegou indivíduos vegetarianos, indivíduos onívoros, e ela comparou o efeito da fonte da proteína suplementar no desfecho, né, aumento ali de massa muscular, hipertrofia, enfim, adaptações ao treinamento de força. Então ela pegou indivíduos veganos versus onívoros, ela treinou esses indivíduos por 12 semanas, né, esses indivíduos eles eram acompanhados e treinados. Esses indivíduos, antes de iniciar um programa de treinamento, eles foram avaliados no que se refere à ingestão de proteínas, ou seja, quanto que os indivíduos veganos consumiam de proteína habitualmente na dieta e quanto que os indivíduos onívoros habitualmente consumiam de proteína na dieta. E o que que ela fez? Ela praticamente equiparou ambos os grupos, ela ajustou ambos os grupos para consumirem a mesma quantidade total de proteína. E essa quantidade ela foi ajustada para 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Qual foi a diferença? Que para os indivíduos veganos a proteína suplementar foi à base de soja e que para os indivíduos onívoros a proteína suplementar ela foi à base de whey. Então, para os indivíduos veganos foi necessário suplementar uma quantidade média de 58 gramas de proteína isolada de soja para que esse grupo ficasse no consumo médio de 1,6 gramas por quilo de peso, enquanto que o grupo onívoro foi necessário suplementar 41 gramas de proteína do soro do leite para se equiparar a 1,6 gramas por quilo de peso. Uma vez equiparada a quantidade de proteína em 1,6, eles foram então, né, aliás, uma vez equiparada ao longo, né, do programa ali de 12 semanas de treino, foi avaliado, né, alguns desfechos interessantes e aqui a gente dá destaque para o ganho de massa muscular. E o trabalho demonstrou de maneira muito interessante que, independente da fonte de proteína, seja ela vegetal ou seja ela animal, ambos os grupos apresentaram ali aumento, né, da massa muscular sem diferença entre eles. Ou seja, uma vez que o consumo de proteína está dentro da faixa esperada, né, para a demanda do próprio exercício, não importa, na verdade, a fonte, né, de novo, demonstrando que sim, é possível. Claro que existem algumas questões importantes para a gente destacar aqui. A proteína utilizada ela foi a soja, que a gente sabe que é uma proteína vegetal de alta qualidade, então a gente não pode extrapolar isso para todas as fontes, muito embora, né, eu vou falar um pouquinho depois para vocês de alguns suplementos isolados de proteínas vegetais que elas são enriquecidas com alguns aminoácidos limitantes de maneira, né, que essa deficiência ela seja sanada. Mas o grande ponto que a gente chega nesse trabalho é que sim, né, mesmo indivíduos veganos, mas que apresentem, né, desde que apresentem um consumo adequado de proteínas, eles vão conseguir ter a mesma resposta do que indivíduos onívoros, caindo por terra aquela comparação que antes era feita entre essas fontes alimentares.